Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, agora numa nova sede, numa nova clínica, num novo endereço. A Odontologia Lauda é aquela que o implante se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, também conhecida por CELC, do meu amigo Moacir Germani. E por falar em amigo, hoje eu também trago um outro amigo, que não o Moacir, mas o meu amigo Éder Vasconcelos. Muito obrigado, Éder, por tu ter disponibilizado para a gente bater um papo hoje no programa. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Éder, ele é trabalhador do Centro de Educação Espírita Boa Nova, aqui no bairro Camobi, né, Éder? E o Éder é um trabalhador espírita que já fundou, esse é o verbo certo, já fundou várias sociedades espíritas, digamos? Isso, né? Nós participamos em Caçapava do Sul da criação do Fraternidade, Sociedade Espírita Fraternidade, Nosso Lar, na cidade de Mata do Cristo Consolador, né? E aqui em Santa Maria participamos da fundação do Centro de Educação Espírita Boa Nova. Boa Nova. Né? Isso. E tu dá palestra por, digamos, toda a cidade ou vai mais além Por todos os lugares que chamam a gente vai, né? Ultimamente a gente tem feito muito fora da cidade. Estivemos agora em Bento Gonçalves, temos um compromisso em Criciúma, já falamos no Rio, já falamos em outras cidades aí. Por onde chama a gente está participando, né? Maravilha. E aqui em Santa Maria a gente tem ido também em algumas casas espíritas, né? Atendendo aí alguns compromissos, né? Pós-pandemia, né? Os trabalhadores têm que se multiplicarem. Tá certo, exatamente isso. Essa é a palavra certa, multiplicarem, né? Porque, né? como é que eu vou dizer, diminuiu, principalmente logo após a pandemia, diminuiu bastante o afluxo de pessoas que ficaram, sei lá, com medo de... Eu tenho falado muito com o presidente do Centro de Educação Espírita Boa Nova, o Matheus Preto, e ele tem me dito que pós-pandemia começou devagarinho e agora está num número bem considerável, né? Maravilha. E isso é bom porque as pessoas vão atendendo as suas necessidades pós-pandemia que redobraram, né? Com as inúmeras doenças mentais que se somaram, as dores da alma, né, como a gente tinha falado. Exatamente. Então, é importante essa... Éder, apesar do Kardec não ter fundado uma religião, ele próprio chamou de ciência, né? Hoje o Espiritismo é uma religião, né? É também uma religião, digamos assim. E eu vou te fazer uma pergunta assim, a propósito das religiões. As religiões, elas foram lá no seu princípio, né, criadas para ligar, digamos assim, o homem a Deus. Mas hoje parece que algumas religiões, digamos assim, se desvirtuaram desse objetivo. Na tua concepção, tu tem alguma explicação para esse fenômeno, entre aspas? A própria história nos fala, né, que as religiões tradicionais, de onde todos nós viemos, né, elas abraçaram o imperialismo humano. Então, logo lá no princípio, quando Roma decidiu que Cristo seria, né, o pai da sua religião e que seriam a religião que iria predominar, entre eles agregaram diversos valores que eles tinham dentro das crenças deles, né, da multiplicidade. E com isso a igreja passou a ter um papel fundamental dentro da política, das decisões, né, e com isso foram recorrendo aos inúmeros anos e inúmeras épocas da humanidade. Agora, tu falou uma coisa muito importante, né? O Espiritismo é uma religião não no sentido de crenças múltiplas, de uma hierarquia de sacerdotes, de ritos. Nesse aspecto, não é uma religião.
mas é uma religião no sentido etimológico da palavra religare, porque liga ou religa o nosso coração até Deus, de forma direta, sem intermediários. Então a religião verdadeira é aquela que não precisa de intermediações, não precisa especificamente de culto, e aqui nós respeitamos a todas as igrejas que possuem ritos, cultos, né? Eu tenho muitos familiares que são de outras crenças, né? Mas no sentido etimológico de religar, o nosso coração está ligado direto com o Pai, né? Então, com o decorrer dos anos, né, e dos séculos, isso foi sendo perdido. Quando as pessoas tinham uma dificuldade, elas levavam até o sacerdote para que o sacerdote o livrasse daquele equívoco, daquele erro, né, ou daquele pecado, enfim. E hoje a gente sabe que não há necessidade disso, né? Que basta nós nos arrependermos e elevarmos o nosso pensamento a Deus e, através do sentido consciencial, nos livrarmos daqueles equívocos, firmando um firme propósito de renovação, de reinício. Então isso nós temos que resgatar, essa religião verdadeira, autêntica, genuína, nossa com o nosso Pai. Tu falaste uma palavra aí que eu vou me utilizar para te fazer a próxima pergunta. Tu falaste em pecadores, né? Hoje o mundo, não sei se cada vez mais, né? Mas no Brasil é impressionante, assim, como nós pecamos, por exemplo, em termos de não admitir certas coisas das pessoas que pensam diferente de nós já agredimos, né? Eu te pergunto o seguinte, os pecadores de hoje, eles precisam, digamos assim, mais de castigo ou de esclarecimento? O castigo é uma crença, né, ainda antiga, né, de inferno, de fogo do inferno, né? Os nossos pais utilizavam muito isso. Olha, se tu não te comportar, né, tu vai. Então esse castigo, né, tem uma ideia de repressão, né? Mas na verdade a gente é o pecador, porque a palavra pecado vem do hebraico, que depois foi abraçada pelo latim, peccatum, que é aquele que sai do lugar, aquele que falseia, aquele que cai. E quem de nós não cai? Quem de nós não caiu ou vai cair inúmeras vezes ou não precisa, né, de uma nova oportunidade? Então nós temos que ter essa consciência de que nós somos os pecadores, aqueles que ainda caímos, aqueles que vamos cair, e nós precisamos, né, como qualquer pai faz, né, de amorosidade, né, de reerguimento. Quem cai precisa ser levantado. Então, nós temos que levantar o irmão, né? Eu gosto muito de uma palavra de Emmanuel, que ele trata o bandido ou aquele que cai, o pecador, né, como uma alma frágil. Então nós todos somos almas frágeis e que estamos a qualquer momento, né, predispostos a um equívoco, a um erro, e nós vamos ter necessidade, né, de reerguimento. Então castigo não. Castigo é uma palavra muito forte, e quem concebe Deus como nós espíritas concebemos, né, é um pai amoroso, e um pai amoroso não castiga seu filho. As oportunidades de reerguimento são inúmeras. Hoje eu estou pegando as palavras que tu usa na questão anterior para trazer para a questão posterior. Vamos lá. Tu falaste em almas, que hoje somos almas frágeis. Quando que vamos deixar de ser, e por que vamos deixar de ser almas frágeis? Né, com o decorrer do nosso processo evolutivo, né? Eu gosto muito da classificação de Kardec, quando coloca, né, a nossa classificação espiritual, né? Então são de dois tipos: os espíritos, os perfeitos e os imperfeitos. E nós não somos da categoria dos perfeitos, nós somos da categoria dos imperfeitos. E como imperfeito é visto em nós a necessidade de aprender a amar. Nós não sabemos amar direito ainda, o nosso amor ainda é egótico, né? Nós somos imperfeitos porque nós não aprendemos a perdoar o irmão. Nós ficamos com raiva, nós nos magoamos com facilidade, nos melindramos por qualquer bobagem, né? Nós hoje somos imperfeitos porque somos assim. Então, como imperfeitos que nós somos, né, nós temos que mudar a nossa categoria para espírito mais perfeito ainda. E o hoje, né, porque as reencarnações, elas são solidárias entre si. Vamos imaginar
Nós, há 150 anos atrás, numa outra encarnação, ou há 2 encarnações atrás, nós estávamos atando pessoas em troncos e batendo nelas porque não cumpriram a sua condição de escravo, né? Enfim, isso é há 150 anos atrás. E não é logo ali. É logo ali. É logo ali, né? Então a gente hoje é muito melhor do que já foi, né? Porque as reencarnações sucessivas, e elas são solidárias entre si, trazem consigo para a vida atual todos esses processos, né? Então somos imperfeitos, sim, mas almejamos a perfeição, né? Como almas ainda em desalinho que somos. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta assim, Éder, ó. Não é uma pergunta, uma colocação, digamos. O espírita, aquele que estuda a doutrina espírita, por que entre aqueles que estudam a doutrina espírita sabem, conhecem o que pode acontecer no futuro com eles, por que eles ainda não conseguem ser pessoas boas na verdadeira acepção da palavra? Eu não sei se eu me fiz entender. Perfeito, né? Eu lembro com isso de Paulo, o apóstolo, ele disse assim, por que o bem que eu quero não faço e o mal que eu não quero, este ainda faço, né? Ele colocou exatamente essa condição que tu está falando, né? Porque nós estamos muito mais próximos da nossa imperfeição do que o nosso estado angelical. Quanto falta para nós nos tornarmos anjos, né? E quanto perto ou longe nós estamos da nossa imperfeição? Eu diria que é 150 anos. Certo. Então, está vigorando mais em nós ainda esse estado de imperfeição. E o estado angelical ou de pureza que nós almejamos, este ainda está longe. Mas nós almejamos e vamos chegar lá. Como qualquer espírito que pisou aqui na Terra, um dia será um espírito puro, né? Deus nos vê não como imperfeitos, mas nos vê como anjos em potencial, né? O Jader lá vai ser anjo, né? Vai demorar um pouquinho, mas vai ser, ou talvez não, né? Um pouquinho. Então, é assim que Deus nos vê. Ele nos vê como alguém incapacitado, ao contrário, né? E os espíritas, nós espíritas temos que ter essa noção, Jader, e eu lamento muito quando tu fala isso, porque no nosso meio, mesmo com tanta informação, acesso ao estudo, né? Tem muitos espíritos que quando desencarnarem, que abrirem os olhos no mundo espiritual, vão dizer assim, ó, cara, é verdade, a gente sobrevive, né? Por incrível que pareça, né? Nós ainda nos surpreendemos com irmãos que se surpreendem assim, né? Mas a gente tem que ter essa convicção muito mais profunda, né? Através das experiências já vivenciadas, né? E sentir isso em estado, né, poderoso em nós, a capacidade que todos nós temos de mudar a qualquer momento a condição que nos encontramos. Éder, a produção me disse que o nosso tempo do primeiro bloco se foi, né? Mas a gente volta daqui a bem pouquinho tempo para continuar esse nosso papo. Gente, eu estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, que agora em julho este programa completa 7 anos no ar e que já alcançamos, Éder, se tu não sabe, em 2021, 1 milhão de visualizações do programa. Maravilha, aqui na TV Santa Maria. Excelente serviço. Obrigado. Gente, agradecendo ao Éder por enquanto, um meio agradecimento, porque tem mais um bloco, o Lar de Joaquina, Goods e Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. Nosso intervalo é rapidinho, a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.
Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo com o meu amigo, já de algum tempo, já de espiritismo, digamos assim, né? Éder Vasconcelos, do Centro de Educação Espírita Boa Nova, palestrante espírita que viaja por esse Brasil afora. Éder, espiritismo e movimento espírita. Existe uma diferença pequena, média, grande, oceânica entre espiritismo e movimento espírita? E por quê? Se existe, claro. O movimento espírita é a reunião de todos os espíritas fazendo as suas tarefas, né? E a unificação é a união desses espíritas fazendo com o mesmo sentido, com o mesmo objetivo, né? Então, hora eu te ajudo na tua casa, hora tu ajuda na minha, e a gente se reúne para propagar, né, as máximas da doutrina espírita. Agora, tem uma coisa muito importante nesse meio todo de unificação, de união, de espiritismo, que é o espírita, né? O espírita, ele não é conhecido por ter 40 anos de espiritismo, como eu tenho, ou por o número de palestras que eu faço. O espírita, ele tem que ser reconhecido e visto, né, pela sua condição de batalhar para vencer as suas más tendências. O verdadeiro espírita não é aquele que tem tempo de espiritismo ou que lidera, o verdadeiro espírita é aquele que luta diariamente para vencer as suas más tendências. Então não adianta eu ter 40 anos de espiritismo, né, e eu ter um discurso aqui e eu sair ali fora e ser uma outra pessoa, né? Então eu tenho que mostrar isso através do esforço cotidiano, principalmente dentro da nossa casa, né, que é onde está o nosso campo de ação mais difícil de todos. É ali que eu tenho que manifestar o verdadeiro espiritismo, né, sendo tolerante e sendo compreensivo e lutando radicalmente contra os meus defeitos, as minhas más tendências. É dessa forma que eu serei reconhecido. Então nós temos sim dentro do movimento espírita, né, espíritas que dentro de casa são uma coisa e lá no movimento espírita são coisas bem diferentes, como se houvesse diferença. E não tem que ter. Que nem aquele pai que evangelizava na casa espírita, né? E um dia o filhinho disse: pai, eu quero que aqui em casa tu seja igual tu é lá no centro espírita. Lá tu conversa com todo mundo, tu brinca, né? E aqui em casa não, aqui tu é grosseiro, tu briga, tu é impaciente. Então não tem que haver diferença, né, entre o templo e a tarefa, né, diária dentro da nossa casa. Então, quando nós chegarmos a essa conclusão, o espiritismo será uma coisa só e será visto através das pessoas, né, e não através do endeusamento, né, porque muitos espíritos são tratados como deuses, como personas específicas, dentro do, né, movimento espírita, dentro do próprio movimento espírita, né? Então, esse movimento ele tem que ser um movimento harmônico, do bem, né, em prol da divulgação da doutrina espírita, porque a doutrina espírita não pertence a ninguém. Ela pertence aos espíritos superiores que foram enviados pelo Cristo, pelo Espírito de verdade, né, para espalhar na humanidade a terceira revelação. Nós temos nas nossas mãos a responsabilidade de divulgar e espalhar a terceira revelação, aquela que seria o complemento das outras duas, né, para a regeneração da humanidade. Então é muita responsabilidade e não nos cabe neste momento qualquer sentido de vaidade e deixar totalmente o nosso orgulho de lado, porque é o orgulho, este sentimento que faz com que eu seja a pessoa mais importante do mundo, né, e consequentemente eu traga junto comigo a necessidade de aparecer, né, através da vaidade, né, para obter com isso meramente, né, reconhecimento ou qualquer outra coisa que não seja de divulgar. Tu falou que esse programa aqui já atingiu 1 milhão de pessoas. Olha o serviço que está sendo colocado neste espetáculo espiritual que vocês dão aqui, através dessas câmeras, né? E eu te pergunto, quanto do movimento espírita tem apoiado a isso? Né? Este era um programa que teria que estar sendo patrocinado pelos espíritas, né, como um todo.
Então, não é uma crítica, é um reconhecimento, né? Que nós precisamos de mais união e mais bom senso dentro das nossas atividades, né? Para conseguirmos um objetivo em comum, né? Que é aquilo que Jesus espera de cada um de nós, né? Como pessoa, ou como instituição, ou como movimento. Éder, já que a gente está falando dos espíritas, né? Do movimento espírita, na tua concepção, tem muito espírita que tem medo da morte? Ah, tem. Tem. Esse espírita que não é espírita no sentido da palavra, né? Que não se esforça, né? Porque é aquilo que eu disse, né? Quando a pessoa não tem a certeza, porque dentro do espiritismo nós aprendemos o que é o sentido real da palavra fé, né? Que é fidelidade, que é acertar o alvo, né? Então tem diferença entre eu acreditar no espiritismo ou eu ter fé no espiritismo. Ter fé é certeza, né? E acreditar, eu acredito que meu time vai ser campeão esse ano, mas pode não ser, né? Então, isso é acreditar, pode mudar, né? E muitos espíritos acreditam que haja vida após a morte, mas poucos espíritos têm certeza disso. Sério? Que é aquilo que eu te falei, né? Muitos vão abrir os olhos no mundo espiritual e vão pensar assim, poxa vida, existe mesmo, né? Não é que é verdade? Não é que é verdade? Depois da morte. Aquilo que a gente dizia era verdade, né? Então, isso está na literatura, né? Então a gente tem que vivenciar de forma fiel, certeza, né? E tratar as dores como o Espiritismo nos ensina, né? Ressignificando a dor. A dor não é um sofrimento. A dor é um cadinho purificador. Como dizia Francisco de Assis, é uma irmã dor, né? Ela me propicia o meu adiantamento, né? Através da minha resignação. Eu estou... a minha dor é consequência, né, dos meus equívocos. E a dor é o meu cadinho purificador. É através dela que eu vou me ressignificar. E a dor, ela tem data de validade. A dor de uma mãe que perdeu um filho, ela tem a data de validade. Durante a vida, essa dor vai continuar. Se a pessoa vai dentro da casa espírita na expectativa de que o espiritismo tire essa dor, ela está enganada, ela não vai tirar essa dor. Se dizem que tira, estão mentindo. A dor continua. Essa dor só vai acabar quando essa mãe puder reencontrar o filho no mundo espiritual. Com um abraço, acaba a dor. Né? E a nossa dor física, ela tem data para acabar também. Maria gostaria que isso passa, isso vai passar e passa, né? Agora, essas dores morais mais profundas, elas têm data de validade para acabar. E eu acho que não existe dor maior, Jader. A gente que é pai, avô, deve ver um ente querido nosso, né, ir antes do que a gente, contrariando até uma lei natural, né? Então eu acho que essa dor pode ser utilizada como base para minha fala, né, de que uma mãe que perdeu um filho, e uma mãe católica, uma mãe espírita, uma mãe ubandista, uma mãe muçulmana, de qualquer outra crença, a dor é a mesma, é igual, né? E essa dor só vai acabar quando ela reencontrar o filho. Éder, tu falasse que a pessoa vai na casa espírita na expectativa de tirar a dor. A pessoa, pro público, que nem todos que nos assistem são espíritas. Eu já conversei com N pessoas que não são espíritas, mas que por um motivo ou por outro assistem ao programa. Não sei se uma vez só ou duas, mas não interessa, já assistiram. Eu te pergunto o seguinte, para a pessoa que vai naquela expectativa na casa espírita, porque disseram para ela que lá é muito bom, etc e tal, de tirar a dor, seja ela qual for, o que ela vai encontrar lá na casa espírita? Ela vai encontrar um espírito lá que tira a dor, que está todo iluminado, ou está assim, numa penumbra? O que ela vai encontrar lá? Para desmistificar isso. Ela deverá encontrar, e aqui veja bem, né? Deverá encontrar consolação, né? Uma mãe que perdeu um filho, ela vai na expectativa de amenizar aquela dor. Nós sabemos que nós não vamos tirar aquela dor dela, mas a gente pode amenizar, consolar ela, né? Falando exatamente do que eu falei. Olha, o teu filho, ele está vivo, ela tem que ouvir isso numa palestra. Agora, se essa mãe entrar numa casa espírita e chegar lá e ouvir o palestrante te falando, né? Será que fulano é a reencarnação do ciclano? Será, sabe, com palestras mais filosóficas e distantes da consolação, essa mãe vai sair dali e vai dizer assim, não era aqui. Mais.
né? Então isso é um chamativo, né? A casa espírita não pode perder a sua característica de consolação, né? Ela já não tem imagens, já não tem características, ritos, nada para acolher todas as mães, todas as pessoas em sofrimento, independente de que religião for, né? A casa espírita, ela é um templo de acolhimento e de consolação. Então ela vai encontrar um passe, ela vai encontrar uma palestra doutrinária que vai consolar ela, que vai encher de esperança o seu coração, e ela vai encontrar acolhimento, abraço, um diálogo fraterno, né? E curas não. Né? Tu acredita que... A produção está me dizendo que faltam 2 minutos. Tu acredita que as pessoas hoje procuram a casa espírita muito mais, como é que eu vou dizer, mais pela dor ou por busca de respostas? Há um tempo atrás, quando eu comecei há 40 anos, as pessoas buscavam mais pela dor. Desculpa, só um parênteses, tu nasceu em berço espírita ou... Não. Eu me tornei espírita por causa da mediunidade, né? Na adolescência. Né? Certo. Mas tive amparo e apoio de pessoas que me conduziram, né? Então, naquela época, a gente encontrava mais pela dor, né? Não existia SUS, não existia amparo, as pessoas iam na casa espírita para consultar. A irmã Rolica fazia isso aqui. Né? Misturava ali os ingredientes e dava homeopatia, curava as pessoas. Então a gente tinha essa característica de aplacar a dor, muitas vezes física, né? Hoje as pessoas vão mais para sanar suas dores da alma, né? E isso é através do conhecimento, né? Me permite? Claro. Utilizamos esse livro como base para Esse aqui é As Dores da Alma, né? Um livro que eu tenho em casa, muito bom, vale a pena. Eu acho que só pela internet hoje, né, Éder? Eu ganhei esse de um amigo, mas acredito que pela internet seja bem fácil a aquisição. Livro maravilhoso. Né? É um livro muito bom, um livro que comenta algumas, pelo espírito do remédio, comenta algumas questões do livro dos espíritos, né? Éder, o que eu vou fazer, né, cara? Terminou. Mas antes de terminar, definitivamente, se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, te dirige para aquela câmera 3 ali. A minha mensagem é de carinho, né, e afeto a todas as pessoas, querendo dizer que o momento que nós estamos vivenciando é um momento de purificação da nossa alma mediante aos inúmeros sofrimentos que todos nós estamos passando. Mas esse sofrimento passa, como tudo na vida passa. Né? Nós estamos vivenciando uma transição que ela é muito importante para a regeneração do nosso planeta. E essa regeneração, ela é individual, ela é de cada um de nós. Então vamos continuar trabalhando com afinco pela nossa regeneração pessoal, para que a soma dessas regenerações transforme o nosso planeta num planeta melhor. Né? Nós estamos intoxicados, depressivos, doentes, né, pelas coisas do mundo. Nós precisamos agora nos desintoxicar, né, para viver uma nova fase, a fase verdadeira da regeneração do coração, que é onde está o reino de Deus dentro de cada um de nós. Um abraço carinhoso a todos. Éder, muito obrigado, meu irmão, pela tua disponibilidade de bater um papo aqui. Essa é a 3ª vez que tu vens aqui no programa, né? Exatamente. Muito obrigado. Dá um abraço lá no Matheus, que já veio aqui, certo? Na tua esposa, na Lucy. Isso. E os amigos que eu tenho lá naquela casa lá, que agora, por exemplo, o Jairo vai vir aqui, a Sheila já esteve aqui, vai voltar de novo, logicamente, né? Então dá um abraço em todo mundo lá, certo? Certo. Gente, estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, também conhecida por SELC. SELC, S-E-L-C. Gente, muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais.
Sociedade Espírita Luz e Caridade.